A minha tese, segundo o título escolhido pelo Vitor, é justamente sobre a dificuldade de encontrar uma definição para o domínio. E antes de entrar mais nos méritos sobre o domínio romano, eu queria relevar nas dificuldades que é encontrar uma definição de propriedade ainda hoje em dia. A maioria dos códigos, incluindo o português, fogem da tarefa. Tentam ali dizer mais ou menos, um tanto quanto indiscriminadamente, quais são as faculdades que são englobadas no direito de propriedade. Bom, vamos passar sobre isso, mas é só para vermos que a dificuldade não foi só romana. É claro que no direito romano faziam sentir algumas exigências do que foi a origem desse instituto, por mais que aderimos uma tese ou outra, e tem três que merecem ser salientadas: a do Bonfante, a do Vischer e a do Kaiser, bem diferentes, mas eu não vou entrar no mérito de cada uma, mas em todas elas certamente continua a ser muito difícil definir o que seria a originária propriedade romana. Não vou aqui me centrar no que é a definição da originária propriedade romana, mas num conceito que seja mais ou menos transponível para as diversas realidades que viveu o direito romano. Bom, começando agora com supostas definições que podem se encontrar no corpus iuris civilis. Alguns autores entendem que a definição de propriedade é oferecida pela compilação justinianeia, e essencialmente em dois fragmentos. O primeiro é o digesto 1, 5, 4 princípios, que diz: supostamente, domínio seria naturalis in re facultas eius quod quic facere libet nisi si quid vi aut iure prohibitur. Ou seja, é a faculdade de... Pronto, eu não vou me usar aqui uma tradução, porque tem alguns termos muito... certamente que dariam para traduções muito dúbias. Mas, bom, é a faculdade de fazer o que quer, numa tradução livre, por favor, não impliquem com a minha tradução. De se fazer o que quer que não deixe que não seja proibido por direito ou pela força. E a primeira pergunta que aparece aqui é o que força faz nesse fragmento. Bom, força tem uma importância muito grande nesse fragmento, porque o fragmento não trata da propriedade, ele trata da liberdade. O fragmento diz libertatis est naturalis, como eu li para vocês. Então, certamente, não parece que seja transponível para a propriedade. E mesmo se transpuséssemos para a propriedade, ficaria sempre a questão do que o vi faz nessa definição. Realmente não tem nenhuma justificação. E depois, descartada essa suposta definição textual dos direitos de propriedade, teríamos uma outra que era encontrada no Codex 435/21. Mas, segundo o Codex 435/21, o proprietário seria aquele que suae rei moderatur et arbitrio, moderador e árbitro de coisas suas. Acontece que esse fragmento também não trata da propriedade. Na verdade, o fragmento, quando refere-se a rei, refere-se a patrimônio. Seria uma daquelas ocasiões em que rei refere-se a coisas incorpóreas. E, na verdade, seria um fragmento relativo ao contrato de mandato. Mais uma vez, não tratava da propriedade. A própria localização dessas fontes no Corpus Iuris Civilis indica isso. Essa última do livro 4º, do título 35, intitulado Mandate do Codex, e a outra também no livro 1 do digesto, designado Status Omnium. Ou seja, chegamos à conclusão de que o Corpus Iuris Civilis não oferece uma definição de domínio. Bom, a definição de domínio que é mais na doutrina é certamente... Bom, durante muito tempo, não quero dizer atualmente, tem algumas três que eu acredito que sejam mais frequentes atualmente, mas ao longo da história do direito, certamente a mais frequente é que o direito de propriedade é o ius utent et abutent res sua. Muitas vezes foi atribuído às causas glosadores, o que não é muito preciso. Na verdade, ao que parece ser as fontes mais precisas sobre o assunto. A definição seria de um humanista chamado Otomano. E para as pessoas que têm interesse no tema, eu tenho um livrinho aqui, muito bom. Não sei se vocês conseguem ver o título. Eu acho que não, né?
Bom, de qualquer jeito, é do Ferdinando Pitinelli, e é justamente sobre a definição domínio est ius utente et potente res sua, quatenus iuris ratio patitur. E, bom, fica a recomendação para as pessoas que têm interesse em estudar a origem da propriedade. Originalmente, eu acho que é do fim do século XVIII, mas eu tenho aqui uma edição que foi feita no final do século passado. É basicamente uma reimpressão, não tem grandes alterações. O autor procura todas as origens históricas dessa definição, apesar dele ter uma tese que ela seria conhecida por Cícero e por Sêneca, que não parece muito bem fundamentada, mas eu não queria vir aqui falar sobre esse livro, e sim sobre as definições. E, bom, voltando à definição mais famosa de propriedade, ela supostamente gozaria também de um suporte textual, como aquelas outras que nós vimos, nomeadamente em digestos 5, 3, 25, 11. Contudo, esse parágrafo refere-se ao possuidor de boa-fé, demandado na Hereditas Petitione, e não trataria de um proprietário. E assim, esses possuidores de boa-fé, demandados por petição da herança, ficariam desonerados de qualquer responsabilidade. Se quid deverunt perdiderunt dum res sua abut disputantes. Resumidamente, ficariam excluídos de qualquer responsabilidade no caso de terem consumido a coisa, e assim abut na fórmula teria a função de designar o consumo e não o abuso, como muitas vezes é traduzido, ou abuso ou disposição, também uma tradução muitas vezes que vemos na definição de propriedade enquanto ius utente et potente res sua. Na verdade, nesse fragmento preciso, seria para designar o consumo. E curioso que o Bonfante assinala uma série de outros fragmentos em que abut é utilizado nesse mesmo sentido de consumir o consumível e não enquanto abusar ou dispor. De qualquer jeito, fica sempre o problema de que não é uma definição muito precisa. Bom, deixe-me aqui só voltar um pouco, porque eu confesso que eu estou usando aqui um fragmento da minha tese e eu certamente estou invertendo a ordem para ter alguma maior clareza na minha exposição oral, uma vez que a minha tese certamente não segue a exposição que eu aqui apresento. E voltando aqui a um ponto que eu referi introdutoriamente, e certamente de interesse do Gundry, mas é sobre o que o Aristóteles diz que é uma definição. Bom, segundo Aristóteles, uma definição é uma propriedade, e o que define a definição das outras propriedades é que a definição explicita o que a coisa é. E assim, uma definição é o enunciado que explica o que cada coisa é, o qual pode surgir como um enunciado usado em lugar de um nome, ou um enunciado usado no lugar do outro enunciado, dado que é possível definir outras coisas explicitadas por meio de um enunciado. Então, sendo assim, já sabemos como fazemos uma definição, já sabemos a relação de definição e propriedade, sem entrar muitos méritos na distinção de propriedade e definição, segundo o pensamento tópico aristotélico. Também já vimos que o Corpus Juris Civilis não oferece uma definição de propriedade e que a definição de propriedade enquanto ius utente et potente res sua não só não tem suporte textual, como não é muito precisa. Eu acho que eu me esqueci de referir, mas o próprio Aristóteles refere que a definição é uma propriedade que explica a essência da coisa. Na minha opinião sincera, essa definição quanto ius utente et potente res sua certamente não explicita a essência da coisa, além de ser incorreta em muitas circunstâncias. Bom, seguindo a história do direito, e por favor deixem passar o lapso, que a primeira definição que eu apresentei é do humanista, mas a glosa oferece a seguinte definição: domínios dicitur qui reivindicationem habet, que é uma definição que é difícil de sustentar, nem sempre onde há propriedade há reivindicatio. E isso é salientado por Icialoia
e não sei se o Kundera já chegou a essa parte do livro, depois eu espero pelo comentário dele. Ele faz um recherche em torno da definição de propriedade, que é muito semelhante ao que faz o Pittinelli. Eu não sei se você tem interesse nisso, especificamente para o seu tema. O Pittinelli, vou ser muito sincero, não entra no campo das limitações da propriedade, mas é muito interessante sobre a definição. E depois, na esteira do Scialoia, o Bonfante também faz uma pequena investigação, acho que é mesmo na abertura da parte do volume 2 do curso, que trata da propriedade, que ele trata do conceito e depois das origens, se não me engano. E, aliás, e falando para o Kundera, eu peço desculpa se meu discurso acaba por ser direcionado para ele, mas é por conta da similitude dos temas. Mas é muito curioso que no curso e na história do direito romano ele faz linhas inversas. No curso ele começa explicando o que é o conceito, e do conceito ele tenta extrair o que são as características que ele diz da originária propriedade romana. Na história, ele parte de várias teses sobre a origem da histórica da propriedade, para então chegar em algumas fontes que ele considera mais seguras e a partir dela construir as características. E parece que na história do direito ele tem uma linha argumentativa um pouco mais densa, enquanto que no curso tem certamente uma função didática mais acentuada. Mas, bom, deixando de lado essas particularidades que interessam só a essas pessoas que estudam propriedade romana, passamos, então, para a definição de Barthes, que apresenta a seguinte definição: domínio est ius de re corporale perfecte disponente nisi lege prohibitur. E a verdade é que um outro comentador não difere muito dele, Baldo, oferece a seguinte definição: domínio absoluto dictum est plena proprietas cum alienandi potestai. E seguindo a história do direito português, o professor Rui Marcos sempre dizia que o direito é um mundo de autoridade e de continuidade. Os humanistas não acrescentaram muito à definição. Alciato limitou-se a dizer que o domínio est ius perfecta disponente, e Cujácio, supostamente muito elegante, muito culturalmente, digamos assim, muito estudado nos juristas anteriores, e certamente é um estudo que reflete na sua definição. Chegou à sua definição juntando a definição da glosa quod Barthes e os recorporale, a definição segue, e os recorporale perfecte disponente auto vindicante nisi quod lex auto convent prohibitur. Bom, já sabemos que a parte relativa a reivindicatio é no mínimo problemática. Certamente não vamos descrever essa definição. Bom, da jurisprudência elegante saiu uma formulação bem interessante de um jurista chamado Noddt. E eu, por acaso, não sei se pronuncio correto. Para aqueles que têm interesse, escreve-se N-O-O-D-T. E ele definiu o direito de propriedade como est dominium ius pro arbitrato de re disponenti praeter quansiquid via aut iure prohibitur. Reconstruindo a definição, podemos ver claramente que ele junta a definição de Barthes, acrescida da expressão por arbitrato, que teria uma função de demonstrar a liberdade da vontade no domínio, e ainda insere lá o final da passagem de Florentino, que eu já referi no digesto 154, princípio, que tratava da liberdade, por isso que vemos aqui aparecer o vi. E o resultado é muito curioso, e eu acho que isso é uma observação do Scialoia, é sim que o resultado é uma definição que é apenas uma incorreta adaptação da definição de Barthes. Seguindo nosso percurso na história do direito, Pothier, um autor que teve grande importância para o desenvolvimento da escola da exegese, apesar de muito manuais eu ver sendo citado como autor da escola da exegese, na verdade não é muito preciso, ele é um pouco anterior à escola. Para as pessoas que tenham interesse no tema, existe um texto muito bom nesse sentido da minha professora de metodologia de direito e uma professora de metodologia do direito de mestrado,
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ana Margarida Simões Galdense, e o texto é o culto do texto da lei na escola da exegese, no seu sentido e limites. Para as pessoas que tiverem interesse, o Castanheira Neves também tem um escrito sobre a escola da exegese. Pronto, tem alguns outros textos interessantes nesse sentido, mas eu não quero chateá-los com isso. Bom, e relacionando a relação de pertença que subjaz à relação de domínio, ele escreve. Mas passando então para a definição de Pothier, ele diz o seguinte: o domínio de propriedade é assim chamado porque é o direito pelo qual uma coisa me é própria e pertence-me privadamente em relação aos outros. Esse direito de propriedade, considerado em relação aos seus efeitos, deve ser definido como o direito de dispor de uma coisa ao seu próprio critério, sem, contudo, infringir o direito dos outros ou as leis. E ele ainda assim, o que é uma definição que já vemos aqui, que vinha gozando de uma certa continuidade na história do direito, que é ius de re libere disponendi. Então, certamente, Pothier foi um autor influente e, aparentemente, essa definição de Pothier influenciou a definição de Winshid. E o Winshid diz o seguinte: a propriedade significa que uma coisa material é propriedade de alguém. E, portanto, a propriedade dessa pessoa é definida nos termos do direito. Portanto, em vez de propriedade, deveria dizer-se mais exatamente que é um direito de propriedade. Mas o fato de uma coisa pertencer a alguém em termos de direito significa que a sua vontade é decisiva na totalidade das relações jurídicas com ela sendo a coisa. Temos aqui pequenas evoluções, que é a definição de propriedade. Certamente esses últimos autores salientando o que é a sucumbência da coisa à vontade do titular do direito, mas, no modo geral, ainda numa continuidade muito grande com aquelas definições que apresentamos, que ainda entendiam o direito de propriedade muito relacionado à faculdade de dispor da coisa, principalmente quando acrescentamos faculdade de dispor. Principalmente se considerarmos que a faculdade de dispor é uma grande, se calhar a principal manifestação da sucumbência da coisa à vontade do titular do direito. Bom, o primeiro jurista, que na minha opinião teve o mérito de oferecer um conceito de propriedade que põe em relevância o que é a essência da propriedade, foi um jurista chamado Bockhin. E eu acho que esse jurista aparece tanto no Cielo quanto no Bonfante, mas ele aparece pela primeira vez no Piccinelli. E eu confesso que eu desconhecia completamente a obra desse autor. Mas, segundo ele, a essência do direito de propriedade está na sua abstração e indeterminação, que possibilitam diversas concretizações, nomeadamente dependendo da concorrência de outros direitos reais. E certamente, não sei exatamente como estão ordenados os cursos de direitos reais aí no Brasil, mas certamente vocês viram alguma coisa nesse sentido ainda, e me parece que muito corretamente. E, assim, é nessa faculdade, nessa possibilidade expansiva, ou seja, na elasticidade, em que encontramos a essência do direito da propriedade, na minha opinião. Mas é curioso notar que a elasticidade não é um atributo exclusivo do direito de propriedade. Outros direitos também são elásticos, nomeadamente muitos direitos reais são elásticos e dependem não só da concorrência de outros direitos reais, cada vez menores, mas também da própria coisa. Essa é uma observação que é feita na Escola de Coimbra pelo professor Orlando Carvalho e também, acredito que foi o Bonfante, que fez essa observação no seu curso. Bom, passando por que são definições mais frequentes na romanística atual,
Então, eu acredito que todas têm seus méritos. Do Bonfante, geralmente fica acima de duas definições. A primeira é a propriedade ou senhoria eminente dentre as várias senhorias gerais sobre a coisa. É a definição que ele prefere para referir à propriedade romana, mas, contudo, muitas vezes também aparece a definição que ele oferece quando comenta a definição de um outro jurista italiano, romanista italiano, chamado Ferrini, que é a propriedade ou senhorio mais geral em ato em potência sobre a coisa. A do Chiloia também aparece em muitos manuais ainda, e numa tradução. O que diz a definição de Chiloia é: a propriedade é uma relação de direito privado em que uma coisa, como pertencente a uma pessoa, está sujeita à vontade dessa pessoa em tudo aquilo que não é proibido pelo direito público ou pela concorrência de outros direitos. Bom, o Chiloia recebe um pouco mais daquelas influências que nós tivemos a ver da história do direito, nomeadamente no que está a sujeição da coisa à vontade do titular do direito, e o Ferrini, que é o que eu disse que influenciou aquela primeira definição de Bonfante. E atenção, porque o Bonfante nunca reivindica essa definição contra ele. Ele diz: se fizermos uma pequena correção na definição de Cialoia, resulta nessa fórmula. E a fórmula seria a propriedade romana. A propriedade ou senhoria mais geral em ato ou em potência sobre a coisa. Estaria correto. Ele não julga ser a mais apropriada. Mas a definição de Ferrini é: a propriedade é aquele direito pelo qual uma coisa pertence a uma pessoa, está sujeita a essa pessoa de forma, pelo menos, virtualmente universal. Bom, são certamente todas definições que têm o seu mérito, mas eu queria desenvolver um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, mas o Cialoia é muito claro quando ele diz que constrói a sua definição tentando pôr em relevo a sujeição da coisa à vontade do proprietário. Isso resulta muito evidentemente da sua construção. E o momento estático dos direitos de propriedade, que seria a relação de pertença da coisa ao proprietário. Consequentemente, na minha opinião, a elasticidade acaba por ocupar um plano secundário e não tem a ênfase que me parece apropriada. Por outro lado, Bonfante repara que comparar as limitações impostas pela existência de um direito real e pelas impostas pelo direito público não é uma forma muito boa de colocar as coisas, porque as duas limitações existem, isso é indiscutível, mas elas certamente não têm a mesma natureza. As limitações que surgem da compreensão do direito de propriedade por direitos reais limitados compõem aquilo que chamamos de indeterminação do domínio. E quando essa causa limitativa é extinta, o direito de propriedade reexpande-se até a sua amplitude máxima. Que a mesma dinâmica não existe nas limitações impostas pela juridicidade. O seu ler refere-se a direito público, mas quando você se lê, parece que o direito público ele entende a juridicidade de um modo geral. Mesmo se fossem só de direito público, certamente a dinâmica não seria a mesma do que as restrições que sofrem por outros direitos reais. E a verdade é que todos os direitos têm limite, e esse segundo limite, sejamos entendidos limites de direito público, seja entendido enquanto direito, enquanto limitações impostas pela própria juridicidade, existem todos os direitos e, portanto, poderiam simplesmente ser omitidos das definições. É uma observação que Bonfante faz à crítica do Cialoa, apesar dele não fazer muito bem essa distinção, e que me parece ser uma dúvida que releva da definição de Cialoa, que é: essas limitações são de direito público ou são de juridicidade ou em limites legais? Ele quis entender os dois. Bom, não sabemos, certamente ele não vai responder essa dúvida, mas a romanística posterior de Cialoa também fez questão de relevar a desnecessidade de salientar, numa perspectiva bifronte, o direito de propriedade. Ou seja, não há necessidade de salientar a relação de senhorio que se estabelece entre o titular de direito da coisa e a pertença, e a relação de pertença jurídica da coisa ao sujeito titular do direito. Isso é porque uma deriva da outra, seja lá o que tenha vindo antes, o ovo ou a galinha, a verdade é que uma acaba sendo implícita na outra.
Por outro lado, é muito interessante notar na definição de Sila Loya que ele tem uma preocupação muito grande em diferenciar propriedade e soberania. E é extremamente interessante, porque, principalmente, se aderimos à tese da origem da propriedade romana desenvolvida por Bonfante, nomeadamente seria uma propriedade gentilícia, e não vou entrar em muitos méritos, porque precisaria de muito desenvolvimento, as pessoas que têm interesse leiam no curso e na história, porque são realmente obras que, apesar de parecerem repetitivas, são complementares, mas Bonfante assinala muito pertinentemente que muitos estudos de direito privado têm analogias muito íntimas com estudos de direito público. Sendo assim, não parece oportuno em toda definição qualquer direito privado está sempre sublinhando quais são as suas diferenças em relação a qualquer direito similar no âmbito do direito público. E, por outro lado, o Bonfante também observa que referir ao direito de propriedade enquanto relação jurídica, na expressão que o Zeloy hoje, rapporto jurídico, e não como direito, aparentemente é uma remanescência de uma concepção que via o direito de propriedade, em que via a propriedade não enquanto direito, mas enquanto uma relação jurídica que causava outros direitos. Que hoje em dia me parece completamente superado. Não conheço nenhum autor que subscreva essa tese. Bom, e falando agora das últimas duas definições, tratando elas um pouco em conjunto, como eu disse, o Bonfante chega a uma das suas definições partindo de uma definição de Ferrini. Nomeadamente, ele chega à sua primeira definição, diz a propriedade ao senhorio mais geral em ato potência sobre a coisa, a partir de uma definição oferecida pelo Ferrini, mas tirando aquela crítica que ele próprio teceu a Cialoia, que é a desnecessidade de acentuar a relação de senhorio e de pertença que subjazem à propriedade. Por outro lado, e debruçando sobre as definições de Bonfante, elas também foram alvos de críticas, nomeadamente Carlo Lungo observa que é supérfluo levar para a definição de propriedade essas duas dimensões do senhorio e da pertença, assim como Bonfante faz esse aloia, mais especificamente sobre a definição de Bonfante, ele diz que é desnecessário trazer o conceito de direito real à tona quando se invoca, quando se pretende oferecer uma definição de propriedade. Me parece que aqui ele não tem muita razão, mas eu já chego lá. Porque, segundo Carlo Longo, quando repetimos a definição de direito proprietário, que é a definição do direito real, estaríamos perdendo o que diferencia o direito de propriedade dos demais direitos reais. E, segundo ele, o que diferencia o direito de propriedade dos outros direitos reais seria a independência. E, portanto, ele tem um entendimento diferente daquele que eu venho subscrevendo nessa apresentação, que é, ele entende, na verdade, que a indeterminação não é a essência do direito de propriedade, principalmente porque não é uma característica exclusiva dele, como eu tive a oportunidade de referir. Como ele refere a enfiteudos e os frutos são todos direitos de conteúdo indeterminado. Ele até faz a observação que a maioria dos direitos reais são de conteúdo indeterminado. Então, ele constrói uma definição de direito de propriedade, que seria o direito real de conteúdo mais amplo e o único direito real autônomo. Eu não pretendo argumentar que seja incorreta a definição oferecida pelo autor, porque certamente não é. Mas também não me parece que elas são não me parece que ela seja a melhor definição. Porque a referência ao conceito de direito real, na verdade, na definição do Carlo Longo, acaba por ser substituída por uma dupla referência aos direitos reais, nomeadamente no que é a independência em relação aos direitos reais e do ser o direito real de conteúdo mais amplo. E, sinceramente, não assusta nada
que o autor tenha sentido essa necessidade de referir aos direitos reais, por mais que ele tenha buscado fazer uma definição diferente de direitos reais e direitos de propriedade. Mas, bom, todos sabemos que os direitos de propriedade realmente ocupam, o direito de propriedade ocupa um lugar central no que é a ordenação dominial definitiva, para dizer todo o sistema de direito das coisas. Por outro lado, e parece ser a parte que devemos mais considerar da sua crítica, é que ele entende não ser a indeterminação a essência do direito de propriedade. Como eu já disse, entende que a indeterminação não é a essência do direito de propriedade porque ela estaria presente em outros direitos. E assim, descartada a indeterminação como essência da propriedade, ele vai buscar essa essência em outras características que ele encontra na amplitude e autonomia do direito de propriedade. Mas o que eu queria aqui observar é que não me parece obrigatório descartar a indeterminação enquanto essência do direito de propriedade, apenas por ela estar presente em outros direitos reais. Porque me parece que é justamente essa indeterminação que osmoticamente passa para a maioria dos direitos reais. Então, assim, os outros direitos são de conteúdo indeterminado justamente porque são feitos à imagem do direito de propriedade. E isso explica o lugar privilegiado do direito de propriedade no direito das coisas. Então, assim, tudo se resumiria-se numa simbiose que se estabelece entre propriedade e direitos reais. E, portanto, não à toa que o autor, mesmo criticando, ainda faça uma dupla referência, como eu tive a oportunidade de mencionar, aos direitos reais na sua definição de propriedade. E é claro que o direito de propriedade é o direito real mais amplo e o único autônomo. Mas não parece que as características possibilitam compreender a posição privilegiada do direito de propriedade em matéria da organização dominial definitiva. E não me parece que seja a melhor forma de encontrar uma definição que possa ser predicada confortavelmente acerca da propriedade, principalmente por não explicitar a sua essência. Bom, muito resumidamente, é por isso que eu entendo que a autonomia e a amplitude não são a essência dos direitos de propriedade, porque elas abstratamente não conseguem explicar o fenômeno expansivo e compressivo da dinâmica dos direitos reais. E é justamente nessa elasticidade em que podemos ver o que é propriedade. E no vermos o que é propriedade, conseguimos, por reflexo, ver o que são, em maior ou menor medida, todos os direitos reais. E, dada toda essa volta, retornamos à definição de Bonfante da propriedade enquanto senhorio mais general, em ato ou impotência sobre a coisa. E, certamente, questionar-se-á por que não ficar com a definição predileta de Bonfante para o domínio romano, que diz que a propriedade romana é o senhorio eminente dentre os vários senhorios gerais sobre a coisa. E o motivo é muito simples, porque na preocupação de salientar o que é o senhorio eminente e os vários senhorios gerais sobre a coisa, o que certamente, como Voltaire observa muito pertinentemente, é um reflexo da concepção que esse autor tem da origem da propriedade, nomeadamente uma propriedade individual que teria origens etruscas, numa propriedade gentilícia e com as características que ele muito expõe, tanto no curso quanto na história, que são muito interessantes, mas não vale a pena entrar aqui porque não são certamente centrais para essa discussão. Escapa aquela elasticidade, ou seja, essa definição tem uma preocupação tão grande de diferenciar o que seria esse senhorio eminente, que seria a propriedade do direito dos quirites em relação aos senhorios gerais, que seriam aquelas outras diversas formas de propriedade, como a propriedade bonitária e a propriedade provincial, que acaba por não explicitar o que, na minha concepção, é a
essência do direito de propriedade. Você fala que a teoria da origem da propriedade dele tem uma falha muito grande, que ele entende como as coisas de propriedade eram essencialmente as res mancipe. E eu acho que o Voltaire foi o primeiro a esgrimir um argumento muito pertinente sobre isso, a dizer que os rebanhos de cabras e ovelhas nunca foram res mancipe, e é bem conhecido que a pastorícia foi uma das principais atividades dos primeiros romanos. Isso certamente é um ponto muito problemático na sua tese. Outros podem ser levantados, mas certamente não estou aqui hoje para falar sobre origens da propriedade. Bom, então já esclarecemos a nossa opção pela preferência, pela definição da propriedade ao senhorio mais geral em ato e impotência sobre a coisa. E a título conclusivo, gostaria aqui de ressaltar que nessa definição acaba por parcialmente englobar as críticas feitas por Carlo Longo no que é a referência ao senhorio mais geral sobre a coisa, e isso me parece que o próprio Carlo Longo não presta muita atenção, até porque ele sabe que a definição deriva da definição do Ferrini, não da crítica que ele fez, porque a crítica que ele fez é muito tardia. E ao mesmo tempo temos uma referência à elasticidade da propriedade, que me parece fulcral em qualquer definição sobre a coisa. Então, caros colegas, exceto algumas notas de rodapé que eu fui novidade, mas eu acho que já é um discurso com uma certa concludência argumentativa. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham um interesse, espero que tenham gostado. Muito obrigado.